E aí, turminha do quarto ano, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 21 de julho. Ontem nós tivemos nosso encontro no Meet, foi bacana, né? É sempre bom falar com vocês. E a gente vai fazer a nossa aula de português e geografia hoje, então tem bastante coisas para fazer. Ainda mais em geografia, né? Que tem bastante conteúdo ainda para concluir e a gente vai dar conta. Lá no livro de português, ontem ficou encerrado então a correção da página 112, que era sobre adjetivos pátrios. E vocês compreenderam bem, não é um conteúdo difícil, né? É facinho. Então, a página 113, 114, 115, 116, 117 e 118, a gente vai incluí-las no terceiro bimestre. Então, a gente pode fechar esse livro de português e vamos para o livro de reforço. Nessa unidade, nesse restinho de unidade, vai falar sobre os tipos de texto como reportagem e substantivo coletivo. Então, não deu tempo de concluir, então não vai ter esse assunto nas atividades avaliativas, tá? Vai ficar para o terceiro bimestre. A gente vai para o livro de reforço. Lá na página 40 e 41. Vamos lá? Então, olha, página 40 e 41 de reforço. Copiem a pauta e deem bastante atenção nas frases aí do dia, né? Porque a gente sempre conversa um pouquinho em sala referente à mensagem do dia. E reflita, porque olha, você não consegue se esconder quando nasceu para se destacar. É a frase do extraordinário e eu já usei ela. Mas eu quero colocar de novo, ainda mais nessa semana que começam nossas atividades avaliativas. Por quê? Você nasceu para se destacar. Tudo está acontecendo por um propósito. E eu acredito que você é especial e vai vencer essa fase de um jeito muito bom. Lá no livro de reforço, página 40, nós temos uma revisão. Então, está lá assim, olha, substantivos, classificações. Então, são 6 atividades referentes substantivos, todos que a gente já trabalhou. Comum, próprio, primitivo, derivado. E aí vocês vão fazer então as atividades e responder as questões para mim. Isso praticando para fazer atividade avaliativa. Já está na escola para ser retirado, eu acho que todos já têm em mãos, né? Porque olha só, ela começa dia 22/7. Então, no dia 22 vai ter vídeo explicando a atividade de matemática. No dia 23, vídeo explicando a atividade de português. No dia 24, de ciências e arte. No dia 27, de história. E no dia 28, de geografia. Eu coloquei geografia por último porque ainda tem um pouquinho de conteúdo. Então, no intervalo dessas atividades, a gente vai fazendo ainda geografia para concluir, tá? Então, na quarta-feira eu faço leitura da folhinha com vocês e já explicando a primeira atividade, que é matemática. Vamos lá, então, para a página 40 e 41. Relacione a definição dos substantivos à sua correta classificação. Então, a gente vai verificar. Se for comum, é A. Se for próprio, é B. Se for primitivo, é C. E se for derivado, é letra D. Vocês vão ler, então, as informações e classificar se é comum, próprio, primitivo ou derivado. 2. Complete a cruzadinha com os respectivos substantivos. Então, é uma palavra com, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Substantivo masculino que identifica uma reunião de folhas ou cadernos presos por um dos lados e montados em capa flexível ou rígida. A gente sabe se é um substantivo feminino ou masculino, se antes dele quem o acompanha é a ou o, tá ok? Então, se for uma palavrinha com a antes da palavra, é um substantivo feminino. Se for o, é um substantivo masculino. Então, o que seria? Tem um erro aí na cruzadinha. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, na letra A, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Esses 5 quadradinhos, eles deveriam estar em cima, não embaixo, porque senão vai dar erro na hora da montagem da palavra. Então, quando vocês forem fazer, podem fazer com o lápis de vocês os quadrinhos e marcar X na frente dos demais. Eu vou mostrar aqui do lado e aí fica mais fácil de vocês compreenderem, tá bom?
É um erro de impressão, isso acontece. Aconteceu também na folhinha de geografia que eu mostrei para vocês, né? Letra B. É um substantivo feminino, então vai ser A, que nomeia a repetição de um som no final de 2 ou mais versos de um poema. O que é mesmo que repete o som final de uma palavra num poema? A gente falou sobre isso. Na atividade avaliativa tinha a respeito disso? É a? Pensa aí. Letra C. É um substantivo masculino, então é o, que nomeia aquilo que não se prevê. O que a gente prevê é previsto. E o que a gente não prevê? E aí? Letra D. É um substantivo feminino que designa sentimento fiel de afeição, simpatia, estima ou ternura entre pessoas. Então, o que é? É um substantivo feminino. É simpatia, afeição, eu gosto, eu estimo, eu me sinto bem perto dela. Isso aí é o que entre as pessoas? Pensa aí. João e tem um asterisco. Título de um conhecido conto de fadas que conta a história de duas crianças que se perdem sozinhas na floresta. Quem é? Bem fácil. Substantivo masculino na letra F, que designa afago, meiguice e carícia. Então, ó, afago, aquele que a gente traz para perto. Carícia, aquele que a gente faz, é a palavra, tá? Número 3. Analisa a alternativa em que todos os substantivos são comuns. Então, observando aí, na letra A, todas as palavrinhas. Na letra B, todas as palavrinhas. Na letra C, todas as palavrinhas. E na letra D, todas as palavrinhas. Qual desse grupo, A, B, C ou D, todas elas são substantivos comuns? Lembrando que, para classificar um substantivo comum, ele pode ser qualquer coisa. Mas, diferente do substantivo próprio, ele não é escrito com letra maiúscula. Olha a dicona aí. 4. Indique se os substantivos apresentados a seguir são comuns ou próprios. Acabei de falar, né? Substantivo comum, ele pode ser qualquer coisa. E o próprio deve ser escrito com letra maiúscula. Indique de que palavras derivam. Derivam é o que mesmo? Que vem daquela, derivado. Que derivam substantivos a seguir e escreva uma definição para a palavra. Então, por exemplo, letra A, costureira. Costureira vem da palavra costura. O que a pessoa faz? A pessoa que costura roupas, por exemplo. Então, seria um exemplo aí para a costureira. Pode escrever esse e pensar no B, no C e no D, tá? 6. Escreva 2 substantivos derivados para cada substantivo primitivo. Então, eu quero 2, tá? Substantivo dia. O que pode ser derivado de dia? Diário, por exemplo, olha. Esse é um diário de classe, eu tenho que manter ele atualizado todos os dias. É um diário. Pessoa que limpa a casa, assim, limpa uma casa hoje, limpa outra casa no outro dia, ela é o quê? Empregada? Não, ela é diarista, é do dia. Tal dia ela vai limpar aquela casa, tal dia ela vai limpar aquela outra casa. Então, é diarista. 2 palavras para cada uma, tá bom? Então, pensem na B, na C, na D, E e F. Essas são as atividades de português, já preparando vocês um pouquinho para a atividade avaliativa. Então, amanhã, no dia 22, na quarta-feira, eu já vou passar a correção dela para vocês. Então, fiquem atentos, façam ela já e amanhã acompanhem a correção antes do vídeo de atividade avaliativa de matemática, tá bom? Façam uma boa atividade e vamos para a geografia agora. Então tá, vamos lá. Para nossa correção dessa atividade, eu vou deixar assim, porque daí eu vou mostrando para vocês direitinho e vocês vão acompanhando aí, tá bom? No mapa de vocês da página 102, ok? Tá, então vamos lá, quarto ano. Vamos começar aqui pelo norte do nosso Brasil, tá bom? O norte é todo esse pedacinho aqui, ó. Quando a gente dividir ele em regiões, vocês vão se lembrar disso, tá? Primeiro aqui nós temos o Acre, que é AC, Rio Branco,
ok? Vou fazer um X para a gente não se perder no que a gente já fez. AC, Rio Branco. O Amazonas, Manaus, AM, ok? Manaus, capital, e AM, a sigla. Aqui em cima nós temos Roraima, RR, que é capital, Boa Vista, ok? Aqui do ladinho, lá em cima também, nós temos o Amapá, que a capital é Macapá e a sigla é AP. Acompanhe no livro de vocês. Se for muito rápido, depois vocês voltam, revejam e confiram, tá? Esse grandão aqui é Pará, que a capital é Belém e a sigla PA, capital Belém, Pará, Belém do Pará. Aqui embaixo nós temos Mato Grosso, a sua capital é Cuiabá e a sigla é MT. Lembrando que eu tô fazendo o xizinho só para conferir os que a gente já falou. Ficou um aqui, olha, no norte. Quem é ele? Rondônia. A capital de Rondônia, Porto Velho. RO, a sigla, RO de Rondônia. Alguns vai ser bem associado a isso, né? Já para adiantar, nós temos aqui, ó, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, a capital é Campo Grande. E a sigla dele é MS, ok? Aproveitando que a gente tá aqui embaixo, a gente já vai para a parte sul do nosso Brasil, tá? Então, lá embaixo, o último estado brasileiro, que é o Rio Grande do Sul. A sua capital é Porto Alegre e a sigla é RS, ok? Depois dele, acima tem Santa Catarina, que a sua capital é Florianópolis e a sigla é SC. Acima dele tem o Paraná, que é capital Curitiba e a sigla PR. Então, essa é a região sul. Agora, a gente vai para a região sudeste do nosso país, tá? Nosso estado, São Paulo, sigla SP, capital, São Paulo. São Paulo, São Paulo. Nós temos em cima de São Paulo, Minas Gerais, que a capital é Belo Horizonte e a sigla MG, ok? Aqui embaixo, bem pequenininho, ó, na margem do Oceano Atlântico aqui, nós temos o Rio de Janeiro, sigla RJ, capital Rio de Janeiro. Olha que legal. Só Rio de Janeiro e São Paulo, que é estado e capital, o mesmo nome, os demais todos mudam. Espírito Santo, capital Vitória e a sigla ES. Esse pequenininho verde aqui, olha. Quarto ano. Lembrando que a sigla deve ser escrita com letra maiúscula porque se tratam de estados e todo estado é substantivo próprio, ok? Ainda aqui, olha, aqui acabou o nosso sudeste, tá? A gente voltando aqui para o norte, nós temos Goiás. Lembra que eu falei que são dois dentro de um só? Então, tem Goiás, que a capital é Goiânia, e a sigla é GO, tá? E dentro dele tem Brasília, a estrelinha aqui, ó. Brasília e Distrito Federal, e a sigla DF, ok? Em cima do Distrito Federal tem o Tocantins. A capital de Tocantins é Palmas e a sigla dela é TO. Agora a gente vai para a parte do Nordeste do nosso Brasil, aquela parte que sofre mais com a seca, porque não chove, a parte mais deserta, né? Vamos começar aqui, ó, em cima de Minas Gerais. Temos Bahia, sigla BA, capital Salvador, tá? Vamos continuar pelos grandes, depois a gente vem aqui nesse miolinho pequeno aqui, ok? Aproximei aqui para ficar mais fácil da gente visualizar aí no vídeo com vocês. Aí, nós temos então Piauí, tá vendo Piauí aqui? Capital Teresina e a sigla é PI, tá? Nós temos Maranhão
com a sigla MA e a capital São Luís, todos com letra maiúscula. Agora a gente vai vir para o lado para fechar aqui no pequenininho, no menor de todos, né? Nós temos aqui, ó, Ceará, que é esse amarelinho, capital de Ceará, Fortaleza, e a sigla CE, não é SE, é CE. Rio Grande do Norte, esse marrom, que a capital do Rio Grande do Norte é Natal, e a sigla é RN. Depois nós temos esse rosinha, Paraíba, que a capital é João Pessoa, e a sigla é PB. O verdinho aqui, olha, é Pernambuco, capital de Pernambuco, Recife, e a sigla PE. Depois nós temos Alagoas, que é esse amarelinho pequeno aqui. A capital de Alagoas é Maceió e a sigla é AL. E por fim, Sergipe é um marronzinho menor que tem. Capital de Sergipe é Aracaju e a sigla dele é SE. Ok, quarto ano? Todos os 26 estados e suas capitais e siglas, mais o Distrito Federal. Ok? E aí, deu, né? Para vocês acompanharem a correção da atividade de estados e capitais, né? E registrar. Então, vocês tinham que descrever a função de cada um dos 3 poderes e registrar quem é o responsável por executá-las. Então, o poder executivo cuida, então, o executivo cuida da administração e executa as leis, coloca tudo para funcionar. Quem exerce esse poder no país, no Brasil, é o presidente, no estado é o governador e no município é o prefeito, certo? O que o poder legislativo faz, então? Ele elabora, ele faz, ele escreve as leis. Então, eles vão lá, visitam os bairros, né, os lugares, procuram saber o que eles estão precisando e elabora as leis. Quem é que exerce esse poder? Os deputados, os senadores e os vereadores, certo? E o poder judiciário? O que ele faz? Ele verifica se as leis estão sendo cumpridas. Então, se alguém infringiu uma lei, ele é levado até o juiz e o juiz tem o poder, né, de dizer se ele é culpado ou inocente. Ele que determina se aquele cidadão está andando correto ou não. E quem exerce esse poder? Em todos os lugares é o juiz. Certo? Qual é o nome do atual presidente da República do nosso país? E aí? Jair Messias Bolsonaro, ou somente Jair Bolsonaro. Na atividade 3, era para vocês, então, lerem a história sobre Brasília, né? A fundação dela, e depois completar, então, a cruzadinha. Mês em que foi inaugurada a capital do Brasil, mês de abril. Letra B, unidade político-administrativa onde se localiza Brasília. Onde é que está Brasília? No Distrito Federal. Tem até um quadradinho ali separando uma palavra da outra. Letra C, uma das regiões administrativas localizadas próximos em Brasília. Taguatinga, tá falando no texto. D, principal tipo de atividade desenvolvida em Brasília. O que eles fazem lá? Quem tá lá? O nosso presidente, os nossos representantes. Então, é administrativa, ok? Letra E. Poder da República é responsável pelo cumprimento das leis. Quem é que verifica se as leis estão sendo cumpridas? A gente acabou de falar ali atrás. O judiciário. Letra F. Brasília é a capital do nosso país. Brasil. Letra G. Um dos limites do Distrito Federal. Quem é que tem limite lá com o Distrito Federal? Minas Gerais. Letra H. Brasília tem mais de 2.500 milhões de habitantes, moradores, né? Concluído aqui, a gente vai para o livro de reforço, tá? Bom, então como aqui a gente tem ainda uma longa caminhada, é da página 193 até 201, então a gente vai, uma atividade ou outra a gente vai pular porque é a respeito da nossa cidade, mas não é tão assim focada para o que vai acontecer na atividade avaliativa, tá?
Então, uma coisinha ou outra a gente pula e faz depois com mais calma, sem correria. Limites entre municípios. Coloque o dia de hoje no alto da página. Então, 21/7. E vocês vão responder para mim a número 1 e a número 2. A número 3, essa número 3 é para vocês pesquisarem na internet o mapa do município onde você mora. É para imprimir, colar e aí indicar como preferir cidades, regiões e outros elementos, como pontes, rios, rodovias, com os quais seu município faz limite. Então, essa número 3 a gente não vai fazer agora, porque eu ainda não encontrei um mapa que seja legal para a gente trabalhar. E assim que a gente encontrar, a gente fala sobre ela, tá bom? Então, fez 1 e 2, vira a página e fazer a 4. Sobre os limites do seu município, faça o que se pede. Quais são os municípios vizinhos a ele? Então, lá naquela atividade, tem esse mapa aqui, certo? Nessa atividade, você não vai conseguir enxergar ele, mas eu vou colocar ele aqui do lado para você. Ele é o espaço onde tem Jacareí e outras cidades, as vizinhas a ele. Então, você vai poder responder com base nesse mapinha que eu tô mostrando agora, tá? Crie um desenho que represente uma placa de orientação. O que é uma placa de orientação? Então, quando a gente está andando de carro, lá na Dutra, indo para São José ou para Guararema, qualquer estrada que a gente pegue, a gente vai avistar placas do nosso lado direito, informando o que é que está próximo. Vocês, como são crianças, conseguem observar isso de forma assim muito dispersa, porque vocês não têm que observar o lugar onde está para chegar, né? Vocês não são motorista, mas mostra, por exemplo, onde é que está o hospital mais próximo, mostra qual é a cidade mais próxima, mostra quando termina uma cidade e começa outra, sabe o limite? Às vezes é só uma placa que está limitando aquele espaço. Não tem nada mais demonstrando que acabou o espaço daquele município, só a placa. Então, aqui tem um exemplo para vocês de placa e vocês vão fazer, então, informando a distância entre o município onde você mora e o município vizinho. Essa que eu tô mostrando, ela é da Dutra e tá mostrando onde fica a entrada para nossa cidade. Então, vocês vão dar uma pesquisada aí e fazer uma entre o município onde você mora e o município vizinho, tá? Só fazer a placa. Essas divisões estaduais do espaço brasileiro é uma pesquisa. Vocês podem fazê-la de forma bem básica, respondendo somente essas perguntas mesmo. Tem um site que vocês podem utilizar para pesquisar, que vai ter respostas bem objetivas e claras a respeito, que é o Portal Brasil e o site do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que é o que faz a contagem da população. Então, vocês vão aí pesquisar 3 estados brasileiros que você gostaria de conhecer, pesquisar aí essas informações, que estado que é, pertence a que região, a área que ocupa, o número da população, qual é a capital, quais são as principais cidades que se encontram lá e o tipo de clima, tá? De 3. Feito isso, vai representar com desenhos ou colagem uma atração turística de um dos locais pesquisados na atividade anterior. Então, por exemplo, eu quero conhecer o Amazonas, né? Vou conhecer o Amazonas, quero conhecer o Rio de Janeiro e quero conhecer Curitiba. Então, eu escolhi 3, certo? Na página seguinte, desses 3, eu vou escolher um que tem um lugar turístico. Então, eu vou escolher um lugar turístico de Curitiba para poder fazer o desenho aqui atrás, tá? Assim que vocês vão fazer. Agora, essa 197, eu quero bastante atenção nela, porque isso aqui é um pouquinho, às vezes se torna um pouquinho confuso para a gente entender. Mas se vocês lerem com atenção, fica claro. E a atividade avaliativa também é referente a essa atividade da 197. Então, dê bastante atenção a ela, tá? Leia os quadros abaixo. Então, vocês vão ver quem é que comanda no Poder Executivo nos municípios, no estado e no país. Quem é que comanda o Poder Legislativo no município, no estado e no país. E quem é que comanda no Poder Judiciário no município, no estado e no país. É só uma tabela, mas eu quero que vocês façam leitura dela.
Associa as autoridades ao poder correspondente. Então, prefeito, é poder executivo, legislativo ou judiciário? A, B ou C. Então, vocês vão colocar a letra correspondente. 5. Quais autoridades relacionadas na atividade anterior são eleitas pelo povo? O que isso quer dizer? Quais delas são escolhidas através do voto? Sabe aquelas eleições que são feitas na nossa cidade e para definir quem vai ser nosso representante? Então, quais autoridades? A gente escolhe o quê? A gente tem poder de escolher presidente? A gente tem poder de escolher quem vai ser o prefeito? A gente tem o poder de escolher quem vai ser o vereador? O senador a gente vota também para escolher? E aí, dá uma conversada com a família, porque os pais já votam, os pais sabem, e eles podem orientar vocês, tá? Nessa página 198, para ficar um pouquinho mais fácil, a gente vai enumerar os responsáveis, tá? As pessoas, ao lugar correspondente a que elas ficam. Então, lá, ligue as autoridades que formam cada poder ao local onde elas atuam, ou seja, ao local onde elas trabalham. Então, a gente vai numerar. Prefeito 1, deputados estaduais 2, deputados federais 3, presidente da República 4, vereadores 5 e juiz 6. Esse é um caminho. Para cada um deles, vocês vão fazer de uma cor de lápis de cor para ficar mais fácil da gente poder entender a correção depois, ok? Agora a gente vai lá para baixo, lá nos lugares. Então, nós temos o Palácio do Planalto, a Assembleia Legislativa, a Prefeitura, a Câmara Municipal, o Palácio da Justiça e o Congresso Nacional. Então, a gente vai ir por eliminatórias aí para descobrir quem é que fica em que lugar, tá? Então, o prefeito a gente já sabe que ele atua aonde? Na prefeitura. Então, a gente vai lá na prefeitura e coloca número 1. Então, esse prefeito vai ter que caminhar e chegar na prefeitura. Vocês escolham uma cor, azul para ele. Façam o prefeito chegar na cor azul na prefeitura, ok? Aí depois nós temos os deputados estaduais. Os deputados do estado, eles não ficam em nada que seja na cidade, nada de município. Então, não é na Câmara Municipal. Ele faz leis, né? São os deputados, eles que fazem as leis no estado. Então, onde é que eles ficam? Olha lá, tem um lugar chamado Assembleia Legislativa. Legislativa de leis. Então, a gente vai colocar número 2 na Assembleia Legislativa e caminhar os deputados estaduais para a Assembleia Legislativa de verde. Pode ser verde claro, verde escuro, da cor que vocês quiserem. No número 3, nós temos os deputados federais. Os deputados federais é meio confuso, então vamos pular. Presidente da República. Número 4, o presidente da República fica onde? Onde fica o presidente? Sabem? Não? Então vamos pular também. A gente tem, então, os 5 vereadores. Os vereadores são do município, então onde é que eles ficam? Na Câmara Municipal. Número 5, Câmara Municipal. Vamos levar os vereadores de vermelho para a Câmara Municipal, ok? E por fim, o juiz. O juiz, onde será que ele fica? A palavra juiz, tem alguma palavra lá embaixo onde ele fica que tem juiz também. É o Palácio da Justiça, onde se faz justiça. Só o juiz pode fazer justiça. Então, no Palácio da Justiça, a gente coloca 6, tá? Vamos fazer o juiz de preto, lápis preto aí, é o caminho dele. Faltou 2 ainda, professor. Então, aí ficou os deputados federais e o presidente da República. Onde é que os deputados federais ficam? Eles ficam no Congresso Nacional, onde todos eles atuam para decisões do nosso país. E o presidente da República, então, ele fica no Palácio do Planalto, lá na primeira. Então, número 4 no Palácio do Planalto e número 3 no Congresso Nacional. Aí, para encaminhar, então, os deputados federais,
a gente vai escolher a cor roxa, tá? O roxo aí pro deputado federal. E com lápis de escrever o caminho do presidente da República. Lápis grafite. Ok? Então, ficou o caminho do prefeito de azul, caminho dos deputados estaduais de verde, dos deputados federais de roxo, do presidente da República de lápis, os vereadores de vermelho e os juízes de preto, ok? Com essa dica vai ficar mais fácil encontrar o caminho deles. A página 199, 200 e 201, a gente conclui ela ainda essa semana no decorrer dela, tá? Lá na aula de quinta-feira, a gente conclui e aí na segunda-feira a gente corrige, tá? Para que vocês façam atividade avaliativa no último dia, com todas essas atividades já realizadas e corrigidas, ok? Quarto ano, se for possível, essa correção já vai estar disponível para vocês no dia 23, na quinta-feira, porque daí de amanhã a gente faz de português, na quinta a gente faz de geografia, tá? Um beijo, façam atividade com atenção e a gente vai se falando, tá bom? Até amanhã. Tchau.